Olá Maringá, boa tarde, estou chegando aqui na sua televisão, boa tarde amigo, boa tarde amiga, que bom te encontrar aqui neste dia, nesta sexta-feira, finalizando a semana com conteúdo que vale a pena, você ligado aqui na nossa TV Evangelizar. É uma honra te receber aqui direto do nosso estúdio em Maringá, você de Maringá, das mais de 40 cidades que nos acompanha aqui no nosso Vozes da Cidade, você que está comigo também através do nosso YouTube, TV Evangelizar Oficial. Aí somos mais de 2.600.000 inscritos todos os dias, de segunda a sexta. Eu, Rafael Soares, faço questão de estar aqui com você, trazendo boas informações, tá bom? Hoje, sexta-feira, claro, quando é sexta, nosso programa é um pouco maior e a gente sempre começa com o nosso momento de oração, rezando por você e pela sua família, com o nosso querido Padre Reginaldo Manzotti. É contigo, Padre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor, Deus soberano, todo-poderoso, a quem tudo pertence. Vós, que tudo fizestes e que tudo podeis transformar segundo a vossa vontade. Senhor, venho pedir, livrai-nos do mal. Vós que sois o médico e o remédio de nossas almas, livrai-nos do mal. Vós que sois a salvação daqueles que a vós recorrem, livrai-nos do mal. Vós que sois a plena santidade contra o pecado, livrai-nos do mal. Senhor, fortalecei-nos e enchei-nos do vosso Espírito Santo, livrando-nos do mal. Afastai no dia de hoje as forças do mal, para que possamos nos dedicar à prática do bem. Afastai de nossos lares e de nossa vida todos os males. Livrai-nos, Senhor, de toda superstição e maldição. Afastai-nos, Senhor, de todo mal, como ganância, egoísmo, inveja, ódio, calúnia, falência, mentira e traição. Livrai-nos do mal. Afastai, Senhor, de nossas vidas a doença física, psíquica, moral e espiritual. Livrai-nos do mal. Deus Todo-Poderoso, como Jesus nos ensinou, nós pedimos, livrai-nos do mal. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, Senhor, de todos os perigos, de toda a maldade, de todos os ataques para com a nossa salvação. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Arcanjos de Deus, venham em nosso auxílio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus de misericórdia e de poder, livrai do mal a discórdia, a desavença, a mentira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso, livrai-nos do mal. Obrigado, Padre, por esse momento abençoado, começando muito bem a nossa sexta-feira. Bom final de semana para você, tá bom? Desde já eu quero que o seu final de semana seja muito especial aí ao lado de quem você ama, na sua comunidade, e a gente está sempre aqui
com você. Hoje nós vamos falar de algo muito bacana. Você que é aqui da Arquidiocese de Maringá já pôde acompanhar em uma das transmissões da Arquidiocese estamos num ano jubilar, né? E cada mês nós estamos com uma temática, com um público diferente na nossa catedral, celebrando o jubileu de nosso Senhor Jesus Cristo. E você viu as notícias que foi lançado esse livro aqui com os nossos diáconos. Fecha aqui para mim, fazendo favor. A gente vai aprofundar um pouco mais desse trabalho dos nossos diáconos, porque o diaconado é um serviço tão antigo, presente na origem, esquecido ao longo do tempo e revitalizado na igreja nos tempos atuais. E o diácono Jones, ele que é da paróquia Santa Maria Gorete, está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, diácono. Desde já, obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. Boa tarde. Boa tarde. Bom estar aqui com vocês para falar do livro e para falar da nossa igreja. É isso mesmo. Fique à vontade, pode se sentar aqui para a gente conversar. Diácono Jones vai bater esse papo com a gente. Um abraço a todo o pessoal querido da paróquia Santa Maria Gorete. Estão sempre nos acompanhando. Padre Edivaldo, Padre Sandro, um abraço todo especial a vocês. Antes de eu começar a nossa conversa com o diácono, tem matéria. Coloca no ar. Um novo guia de formação foi lançado para quem serve na igreja. O livro Servidores do Altar, a missa explicada para coroinhas e acólitos, é de autoria do diácono Cleverson Teixeira e do padre Rogério de Mello. A obra foi pensada para que os servidores de liturgia aprofundem o sentido e a espiritualidade do serviço. O servir ao Senhor nada mais é do que colocar-se à disposição dele. Por isso, conhecendo a missa parte por parte, vamos adentrando neste mistério e poder levar tudo isso a todas as pessoas. A obra buscou formar servidores que não apenas executam as funções, mas que rezem e vivam aquilo que celebram. O livro pode ser usado tanto para formação individual, quanto em encontros de preparação de grupos de pastoral. Conforme a gente precisa, a gente pode só pegar e não precisa ligar direto para o diácono ou mandar qualquer tipo de mensagem, a gente só pega o livro e a gente tem esse tipo de informação. E eu sei que vai ser muito bom para o meu exercício do servir. De volta com você aqui no nosso Vozes da Cidade, aqui na sua TV Evangelizar, a TV da Boa Notícia, sempre levando boas informações para você. Aqui comigo, o diácono Jones já está aqui com a gente. Novamente, seja muito bem-vindo. Veio trazer boas notícias dos nossos diáconos aqui da Arquidiocese de Maringá, Jones. Exato. A gente quer falar um pouco dessa caminhada já há mais de 20 anos, né? Quando a gente começou esse livro, eram 20 anos, agora já tem mais tempo aí. Mas é uma história que não se acaba, ela continua, né? É um momento assim, muito especial. Então a gente fez essa caminhada e celebrou o jubileu. Os diáconos estavam lá. Hoje, na nossa paróquia, na nossa arquidiocese, perdão. Quantos diáconos? Nós somos 92. 92 diáconos. Já. Porque esse livro só fala até a terceira turma. Uhum. A quarta turma já foi ordenado, completou-se agora um ano dessa ordenação. E com eles se completaram, então, 92 diáconos. Você é da primeira turma? Eu sou da terceira. Da terceira turma. É verdade agora, é isso mesmo, isso. Da turma anterior, né? Exatamente, da turma anterior. E que maravilha, são 92 que estão exercendo o seu ministério diaconal aqui na nossa arquidiocese. Nas várias paróquias que tem. Infelizmente, algumas paróquias ainda não têm o diáconos, né? Sim. Mas há um trabalho assim de formação, de conscientização da necessidade da presença do diácono. Porque a igreja só se completa quando os ministérios acontecem. Uhum. E o ministério do diácono é fundamental para a vida da igreja. E, diácono, é importante a gente falar, o ano que vem mesmo nós vamos ter ordenação presbiteral aqui na Arquidiocese de Maringá. E sempre antes das ordenações eu trago aqui os diáconos, né, antes da sua ordenação, e a gente fala, olha, o diácono vai ser ordenado padre, olha, se Deus quiser, o ano que vem nós teremos aí o Rafael, teremos também o Guilherme, né? Eles que serão ordenados diáconos, depois serão ordenados presbíteros, e a gente sempre faz um programa com os diáconos que serão ordenados. Aqui nós estamos falando do mesmo serviço, mas aí as pessoas às vezes, nossa, mas
Diácono Jones, já vi ele com a sua família, você que está acompanhando. Ô, Rafael, eu não entendo muito bem disso. Queria que você explicasse o ministério diaconal para quem está em casa, tanto aquele que vai ser ordenado presbítero, como aquele que foi ordenado diácono para servir a sua comunidade. Ok. Então, o diaconato pode ser exercido em duas finalidades. Uma é aquele que faz o caminho presbiteral. Então, ele passa por um período anterior, que é o diácono. A gente diz que é transitório, por um certo tempo. E depois ele vai ser ordenado presbítero. E tem o diácono permanente. O diácono permanente, normalmente, ele é casado. Tem filhos, exerce a profissão no mundo. Por isso ele é importante para a igreja. Porque ele é esse elo de proximidade da igreja com o mundo. Quando você tira o diácono, fica um vácuo, há uma dificuldade maior da igreja chegar. Então, o diácono é aquele que trabalha em 3 dimensões, né? E aí está a dificuldade do diácono permanente. A dimensão eclesial, né? Ele trabalha na igreja, na evangelização. A dimensão profissional, ele é um profissional, ele trabalha, ele ganha o seu sustento, ele não recebe nada da igreja no seu exercício ministerial. E um outro momento também importante, que é família. Ele é casado, tem filhos, tem toda essa responsabilidade. Então, o diácono permanente é aquele que vai continuar sempre diácono. Ele não tem a pretensão do ministério presbiteral. Né? A não ser, claro, há alguns que, por uma situação ou outra, acabam depois despertando uma vocação presbiteral. Mas é uma questão de vocação, um chamado de Deus. Né? Não é uma coisa assim de carreira, eu vou fazer, eu não vou fazer. É você se sentir chamado para um serviço específico da igreja. Então, o presbítero tem a sua vocação própria e o diácono permanente tem a sua vocação própria. A gente não tem essa pretensão de um dia ser presbítero nem nada. Né? Os desígnios de Deus, às vezes, são diferentes. Né? Na minha turma, por exemplo, teve um diácono, né, o Oswaldo Reginato, cuja esposa, depois dele ordenado diácono, faleceu. Né? E ele é alguém que já havia feito uma caminhada vocacional para o presbiterato, mas ele depois deixou e acabou ficando. Com esse falecimento da sua esposa, ele foi fazer, então, depois uma missão lá na Diocese de Paranaguá. E lá, então, Dom Edmar, que conhecia ele, né, o chamou para esse momento lá, foi logo após a morte da sua esposa, e ele fez, então, uma caminhada, um discernimento, e percebeu que surgiu ou ressurgiu nele aquela vocação inicial para o presbiterado. E aí ele acabou se ordenando padre. Né? Então temos essa situação que pode ocorrer. Não é o comum. O comum é nós, casados, permanecermos como diácono permanente. Vale lembrar também que um solteiro também pode ser um diácono permanente, mas é mais raro, é mais difícil, porque ele tem que fazer uma outra opção de não se casar, né, para servir a igreja. Mas é um caminho possível também. Então aí está a diferença. Um é transitório, porque está no caminho para o presbiterato, e o permanente, que permanece nesse serviço específico dele. Nós estamos conversando com o Diácono Jones hoje nesse programa especial aqui nessa sexta-feira. É importante você conhecer. Quanto mais a gente conhece, mais a gente ama, não é verdade? Daí quando você vê a atuação dos nossos diáconos, você já se recorda, eu acompanhei o Diácono Jones lá na TV Evangelizar, realmente ele estava falando, é importante a gente aprender, esse momento de catequese é importantíssimo. Mas o programa está apenas começando, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta aqui na sua TV Evangelizar com muito mais. Fique ligado, Vozes da Cidade volta já já.
Estamos de volta aqui na TV Evangelizar, programa Vozes da Cidade, aqui na sua televisão, nessa tarde toda especial. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Hoje quem está aqui comigo é o Diácono Jones. Nós estamos conversando sobre o Ministério Diaconal. Vamos falar dessa história bonita aqui do livro. Já já a gente entra nesse assunto também. Mas tem matéria antes, por favor, coloca no ar. A Pastoral da Criança do Paraná realizou sua assembleia avaliativa, reunindo líderes e coordenadores de diversas dioceses para refletir sobre os desafios e conquistas do último ano. O encontro aconteceu na cidade de Maringá e teve como tema central fortalecimento da comunhão e missão. É um momento de confraternização, mas também da gente poder olhar aquilo que já realizamos e o que falta ser realizado ainda. Durante 2 dias, os participantes compartilharam resultados das atividades do último ano, discutiram estratégias de fortalecimento do voluntariado e debateram formas de ampliar o acompanhamento das famílias para 2026. Poder construir uma pastoral de modo que as crianças tenham vida e vida em abundância. A Pastoral da Criança tem mais de 40 anos de existência. Foi criada pela doutora Zilda nessa missão tão bonita. São milhares de agentes e ainda mais crianças atendidas. A Pastoral da Criança atua há mais de 40 anos promovendo a vida e a dignidade humana. No Paraná, o trabalho é referência nacional, alcançando milhares de famílias em todos os cantos do estado. Estamos nesse encontro motivados a compreender o desenvolvimento das crianças, da própria pastoral e assim poder colaborar com a evangelização da igreja. Traçar novos rumos missionários para a Pastoral da Criança, para 2026. Com esperança renovada, os participantes encerraram a Assembleia cantando e reafirmando o compromisso de seguir cuidando das crianças e família com amor, fé e solidariedade. No peito eu levo matos, no meu coração, quem disse é Jesus. Obrigado à nossa equipe de jornalismo, trazendo também boas informações aqui na sua televisão. Daqui a pouquinho também tem o nosso arcebispo, Dom Frei Severino Klazen, participando com a gente. Toda sexta-feira, Dom Severino participa do nosso programa com aquela mensagem dominical, com a reflexão da liturgia do final de semana. Falando em liturgia, Diácono Jones está aqui. Diácono, você fez uma explanação muito legal no nosso primeiro bloco. Só queria que você reforçasse o seguinte: qual é a missão do diácono hoje dentro de uma comunidade? O que o diácono pode fazer? Como é que ele exerce o seu ministério em uma paróquia? O ministério diaconal é, sobretudo, o serviço da caridade. Nós assumimos em nós o Cristo servo. É diferente do padre, né? Ele é persona Christi em toda a celebração e tal. E o diácono permanente, ele é aquele que está a serviço da igreja. Trabalha na evangelização. A gente é diácono do bispo, é bom que se diga isso, não? E não de uma paróquia. Eu estou a serviço do bispo, ajudo o bispo nesse processo de evangelização. E aí, nesse processo todo, ele nos coloca em uma paróquia. E aí, na paróquia, a gente trabalha com todo o trabalho de evangelização. Pode assumir vários aspectos, numa pastoral, ou numa formação catequética, de liturgia, né? Cada um de acordo com as necessidades daquela paróquia. Mas é importante a gente ter essa dimensão que eu sou o diácono do bispo, a serviço na paróquia, porque foi ali que ele me colocou. E pode ministrar quais sacramentos? Sacramento do batismo e assistir ao casamento, né? De sacramentos são esses. Nós não temos o ministério da Eucaristia, né, de celebrar a Eucaristia, unção dos enfermos e da confissão da penitência. Esses sacramentos não, né, muito menos da ordem, né, que aí é o bispo mesmo que é responsável, e também da crisma. A crisma e a ordem é próprio do bispo, nem do padre não é. Né? Sim. O bispo pode
delegaram um padre para ministrar a crisma, mas é próprio do bispo. E o diácono, assim, em termos de sacramento, é isto, né? Batismo e casamento, matrimônio. Diácono Jonas está aqui junto com a gente hoje na TV Evangelizar. Ele que é de uma família, 4 filhos, né? 4 filhos, isso. 4 filhos. E o Diácono Jones, ele que tem uma vida muito bonita de participação aqui na nossa arquidiocese. E hoje você traz aqui para o nosso estúdio a história dos 20 anos do diaconado na arquidiocese de Maringá. O porquê desse livro? Como que surgiu a ideia de realizar esse livro? A ideia nem era minha, né? A ideia partiu do diácono Mário pela primeira vez, quando ele já estava, ele era coordenador dos diáconos, e me fez a proposta. Eu não queria pegar esse serviço de organizar esse livro. Qual é a pretensão? Não é uma autopromoção dos diáconos, mas é muito mais do que isto. Aqui, a pretensão desse livro, que surgiu a ideia, era levar o que é o diaconado para todos, porque muitos não conhecem, né? Eu, na minha paróquia, fui o primeiro diácono. Hoje, lá, nós somos em 6. É verdade. Então, frutificou essa vocação. Né? Mas, quando eu comecei, sempre havia aquela dúvida. O que o diácono faz? Né? Até hoje tem dúvida, né? Se eu posso dar a bênção ou não posso, está certo ou não está, né? O que eu faço? Então, eles ainda não compreendem direito esse ministério, né? Então, eu digo sempre, todos nós, né, que fomos ordenados para dispensar a bênção. E eu também, inclusive com o próprio Santíssimo Sacramento, né? Sim. Que um leigo não tem esse ministério. E muitos outros aí a gente faz. Agora, é preciso essa compreensão. Então, o motivo principal foi isso. Compreender o que é o diaconado, ver que ele não nasceu assim da noite para o dia, é algo que está lá desde a origem da igreja, né? Desde a origem. Inclusive, esse livro traz exatamente essa história do diaconado, lá na origem da igreja, como é que foi, o que aconteceu no meio do caminho, por que acabou ficando deixado de lado, e só foi retomado depois no Concílio Vaticano II. Ali o Concílio Vaticano II, né, que abriu a igreja ministerial, então viu a necessidade de retomar o diaconado. Então, o princípio desse livro é isto, mostrar essa história desde o princípio, né, o que fundamenta e como que está organizado hoje o Conselho Nacional dos Diáconos, né? Nós temos uma estrutura, uma organização nacional, que não ficamos assim dispersos, cada um pela sua cabeça. Há uma estrutura que nos coloca num caminho, numa dimensão, né, para a gente vivenciar o nosso ministério. Então, o primeiro momento foi esse, levar o que é o diaconado. E depois mostrar também a vocação. A vocação ela é desafiadora, viu, Rafael? Sim. Ela exige de você largar a família, de você largar isso, gastar o seu tempo, se colocar a serviço da igreja. A família tem que participar dessa doação. Então, há muitas dificuldades, mas alegria de você poder servir e ver esse serviço acontecendo, ajudando as pessoas, você diz, vale a pena. Com certeza. Então, a gente conta a história desses 60 quase ali diáconos que contam a sua história, cada um com as suas particularidades. Os mais fáceis, como que surgiu essa vocação, como é que foi a caminhada, as dificuldades, como é que ele vive hoje o seu ministério. Né? Então, você percebe nessa história exatamente isto. Aqui, pois não. Sim, aqui no livro são quantos diáconos que relatam suas histórias? Aí, aproximadamente 60. 60. Né? Que com esses 40 hoje vão dar os 92. Maravilha. Você está acompanhando um pouquinho deste lançamento do livro que foi feito aqui na Arquidiocese de Maringá? Para a gente conhecer. O grande objetivo é esse, né, diácono? Para que as pessoas realmente conheçam o serviço do diaconado aqui na nossa arquidiocese, saiba quem são essas pessoas. Exato.
quem são essas pessoas, né? Hoje somos em 92 diáconos na arquidiocese, né? E são espalhados em todas as paróquias. Exerce, além dos sacramentos, né? A bênção, celebração de exéquias, celebração da palavra, catequeses, né? Explanação da palavra de Deus, né? Formação. Então, é um campo assim, muito variado de atuação, de acordo com cada paróquia. E esse livro traz, inclusive, também, como que na nossa paróquia começou esse diaconado. Começou com Dom Murilo. Sim. Dom Murilo, que já tinha essa experiência lá em Santa Catarina, em Florianópolis, onde ele era arcebispo, e trouxe essa experiência que ele gostou muito e viu a necessidade. Então, aquela proposta do Concílio Vaticano II se tornou realidade na nossa arquidiocese com Dom Murilo. Na época era o padre Knupp que começou, Isso, né? o padre Knupp que acompanhou, assessorou essa primeira turma, que nem foi preparada, que foi lá em Ponta Grossa. Sim. Hora de dificuldade, tiveram que sair, etc., né, para essa formação. E Dom Knupp, né, ele também participa, ele fala desse relato, dessa participação dele. Ele assessorou esse pessoal todo para eles discernir a sua vocação, se era aquilo ou não, se estavam dispostos ou não, porque é uma decisão para sempre. Com certeza. Você, quando é ordenado para sempre. E depois o padre Julinho, daí assumiu a assessoria? Aí depois o padre Júlio, quando eu fiz na terceira turma, já era o padre Júlio, né? E ele continuou até esse ano agora passado, e agora é o padre Sidney que assumiu essa assessoria. Você está conhecendo um pouco mais dos serviços dos nossos diáconos aqui da Arquidiocese de Maringá? Daqui a pouquinho a gente volta para o nosso último bloco, aprofundando um pouco mais desse serviço tão bonito realizado na igreja. Mas a gente está falando de forma particular aqui da Arquidiocese de Maringá. O Diácono Jones continua aqui comigo, tá bom? Continua aqui comigo no momento final. Sim, o diácono pode dar a bênção, sim, vai dar a bênção já para você que está em casa, vai fazer um momento de oração e dar essa bênção especial para você e para sua família. Antes de ir para o intervalo, coloca para mim a previsão do tempo, por gentileza, para Maringá, para algumas cidades aqui da nossa região. Você está conferindo aqui na sua TV Evangelizar a previsão do tempo para este final de semana. Eu vou para o rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto aqui no nosso Vozes da Cidade. É o nosso encontro diário aqui na televisão, na TV Evangelizar. Estou de volta, Vozes da Cidade aqui com você. Hoje com o Diácono Jones, está aqui junto com a gente, falando sobre os 20 anos do diaconado aqui na Arquidiocese de Maringá, falando do lançamento desse livro que você está conferindo aqui junto com a gente. Eu já volto a essa conversa toda especial, mas antes tem o nosso arcebispo, Dom Frei Severino Clasen. Ele vem com a sua reflexão dominical. Seja muito bem-vindo, Dom Severino. Boa tarde. Deus habita em nós. As igrejas são construídas sob o alicerce da fé que une o ser humano a uma divindade. As pessoas cultuam o seu Deus e constroem edifícios para sustentar a fé. O edifício é o símbolo da unidade, do acolhimento, do abrigo dos que buscam a proteção divina. O cristianismo é repleto de templos construídos simbolizando a riquíssima cultura que dedica ao Deus uno e trino a sua morada entre nós. Deus fez habitação no meio de nós através do seu Filho, que revelou o plano salvífico de Deus para toda a humanidade. Ao nos dirigirmos à Basílica de São João do Latrão, em Roma, a Catedral do Papa, lembramos a origem da primeira catedral do mundo, onde se celebravam especialmente os batismos na noite de Páscoa. Os cristãos realizavam nela as liturgias, as pregações, as celebrações dos sacramentos,
as catequeses e, ao redor dela, as grandes decisões conciliares que norteavam a vida cristã em cada tempo. A importância do templo é marcada pela objetividade do conhecimento, a aceitação que Deus está no meio de nós. Ele mora na comunidade que se reúne em seu nome, celebra, vive, organiza a vida dos fiéis. Do templo construído, alicerçado pela fé, mantém vínculo com um Deus verdadeiro. Brota água que alimentará toda espécie vivente. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Ezequiel, capítulo 47, versículos 9. Todas as pessoas têm a liberdade de entrar no templo e confessar a sua fé no Deus que crê e sustenta a sua vida. O Criador tem prazer em contemplar a obra criada por amor. Portanto, todas as criaturas são reflexo da sabedoria divina. Quando o templo construído pelo ser humano não estiver vinculado ao Deus verdadeiro, que preza pela sua integridade humana e espiritual, colherá a sua ruína, como Jesus profetizou. Destruí esse templo e em 3 dias o levantarei, lá João capítulo 2, versículo 19. Somos agradecidos por sermos tementes a Deus e temos o seu Filho Jesus, que se faz templo vivo no meio de nós, onde fortalecemos a fé e a nossa esperança. Em 3 dias após sua morte, restaura o seu corpo, ressuscita, aparece aos discípulos e convoca-os a serem testemunhas da sua ressurreição, reconstruindo o corpo místico que é a sua igreja. E ele é a cabeça desse templo, desse corpo. O novo templo está construído e somos membros, fazemos parte, somos uma peça nessa construção que peregrinamos para a vida eterna. São Paulo escreve que somos o templo de Deus. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois esse santuário. 1 Coríntios, capítulo 3, 16 adiante. Jesus é o novo templo, é dele que brota nossa fé e pertença. Ele, o templo santo que nos acolhe, nos estimula para uma vida perfeita, solidária, fraterna. Na sua casa, somos chamados a nos reunirmos para ouvir os ensinamentos de vida eterna. Com ele, em seu templo, ressuscitado, que está vivo no meio de nós, nos alimenta e nos sustenta para construirmos em nós, já neste mundo, a morada eterna. Com ele, fortalece a nova aliança de amor que nem a morte é capaz de eliminar. Em Jesus ressuscitado, o verdadeiro templo, adoramos o Pai em espírito e verdade. João capítulo 4, 23 e 24. Que neste dia do Senhor, ao visitarmos a nossa comunidade reunida ao redor de Jesus Cristo ressuscitado, fortalecemos a nossa fé, nos preenchemos da graça divina, nos sintamos mais amados por Deus, deixemos Deus morar em nosso coração, porque somos a morada de Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Dom Severino, por esse momento tão importante, toda sexta-feira aqui no nosso programa, participando com a gente. Eu vou continuar essa conversa com o Diácono Jones, porque a gente falou das assessorias, como é importante, né? Hoje, quem continua aí com esse trabalho tão bonito, nosso querido Padre Sidney. E aqui tem um dos temas que é as ações diaconais aqui na Arquidiocese de Maringá.
E nós vemos aqui a diaconia territorial. O que seria isso, diácono? Diaconia? Territorial. Por sessões, né? É específico ali o bispo que atribui alguma atividade própria para essa missão. E aí nós temos a diaconia setorial. A setorial é aquela que trabalha, por exemplo, nós temos nas capelas do Prevê, nós temos a capela retiradas, então nesses setores todos que a gente faz essa evangelização. Está presente nas atividades do dia a dia, né? Do dia a dia. Em vários setores, vários né? setores, isso, exatamente. E aí nós temos a diaconia ambiental, que também entra aí... No meio ambiente. Exatamente, uma resposta àquele apelo que o nosso saudoso Papa Francisco, né? De cuidarmos da nossa casa. Então, a gente cuida dessa parte ambiental. Tem projetos nesse sentido, inclusive, né? Aqui, principalmente da paróquia Santa Isabel, desenvolveu alguns trabalhos nesse campo ambiental, de recuperação de vales, de plantações, tudo isso. E, diácono, quando você estava organizando esse livro, olhando aqui a história, ó, vou passando as páginas aqui, o diácono Antônio Carlos, diácono Carlos Henrique, diácono Carlos Roberto, diácono Durval, Edson Roberto. Quando você foi lendo aquilo que eles escreveram, relato um pouco da vida deles, você percebe hoje essa decisão realmente acertada, mesmo em meio a tantas dificuldades, mas você percebe que realmente estão se realizando nessa sua vocação, nesse seu ministério? Eu acho que sim. Inclusive, eu fico sempre olhando isso daí, essas histórias, que eles foram, porque eu organizei, eles foram mandando para mim. E aí a gente vai organizando, prevendo o que vai ter, o que não vai ter, o tamanho, né, a correção, tudo isso. E aí a gente vai tomando consciência da multiplicidade. A nossa igreja tem muitas faces. E isso que é bonito, né? Deus nos chama só para um caminho. Ele vê as necessidades diferentes do povo, da comunidade, e chama cada um para aquele ministério, né? E a gente olhando isso aí, a gente percebe. Todos eles, se você olhar, todos eles dizem assim no final: com a graça de Deus eu continuo. Que maravilha. E essa história, ela continua, na verdade, ela não acabou aqui, né? Não acabou. O livro, nas páginas finais, as duas últimas histórias falam exatamente isso, que a história não acabou, né? Por que isso? A gente quer exatamente motivar as pessoas a olhar a sua vocação, o chamado, ficar atento, porque Deus está chamando, mas você, perdido neste mundo, ocupado com as coisas do mundo, às vezes não percebe esse chamado de Deus. Então, questionar, mostrar a importância de você responder a isto, porque aquilo te realiza como pessoa, te coloca num caminho de paz, de tranquilidade, porque você está a serviço de um Deus numa comunidade. Eu vou trazer uma matéria, na sequência o diácono Jones vai fazer um momento de oração e bênção para você e para sua família, tá bom? Assista comigo. A obra Evangelizar visitou um presídio de segurança máxima, a Penitenciária Estadual do Paraná, localizada em Piraquara, a 27 quilômetros de Curitiba. Aqui, mais de 700 presos cumprem pena. A visita faz parte do programa Viagem do Livro, que doou 300 exemplares para a biblioteca da penitenciária. A adoção desses livros é de extrema importância, né, para que a gente possa dar continuidade nos projetos voltados à ressocialização, principalmente daqueles que estão relacionados à cultura, à remissão de leitura de livros. Para chegar à estante, os livros passam pela mesma segurança. São revistados e escaneados, antes de serem entregues a este detento. Ele é o responsável por catalogar e inserir os novos exemplares aos mais de 3 mil títulos da biblioteca. Esses livros vão ser catalogados, cada um deles vai na sua prateleira, que são classificados por gênero. É a transformação do tempo de prisão em tempo de conhecimento. O Paraná é o único estado no Brasil desde 2012 que tem uma lei regulamentada que institui o programa de remissão
pela leitura. Então, a cada 30 dias, um livro lido, são 4 dias a menos de pena. Nós acreditamos que a educação, assim como a leitura, são agentes de transformação, que contribuem para o processo de ressocialização das pessoas privadas de liberdade, mas também para o seu desenvolvimento pessoal. E hoje a gente teve a oportunidade de acompanhar um pouco da materialização de todos os projetos educacionais que são estabelecidos no sistema prisional e que a gente tem a satisfação e o orgulho de contribuir de alguma forma. Aqui dentro, os presos participam do programa Asas para a Liberdade, que usa a arte e a cultura como incentivo à interpretação. Neste dia, eles prepararam uma apresentação baseada no conto A Ilha Desconhecida, do escritor português José Saramago. Uma história que estimula a coragem de se buscar o novo, mesmo diante das dificuldades. Querendo ou não, são atividades que não são do nosso cotidiano e aumenta com certeza muito a nossa mudança, a nossa ressocialização e nos mostra que a gente pode fazer outras coisas além do que a gente já fez, né? E daqui para frente. Hoje um homem nunca lá pisou. Direto aqui na sua TV Evangelizar, de volta ao nosso estúdio. Quero mais uma vez lembrar, como que a gente faz para ter acesso ao livro, Diácono? Esse livro começou a ser já distribuído, vai ser colocado nas paróquias, em todas as escolas, bibliotecas. A intenção nossa é divulgar em todos os ambientes, né? Deixar sempre à disposição. Maravilha. Não temos ainda nenhuma pretensão de venda ou qualquer coisa, mas de repente vamos ver o que acontece, qual a necessidade, qual é a resposta do povo a essa proposta nossa, né? Diácono, eu queria que você encerrasse esse momento fazendo uma oração por quem está em casa e desse essa bênção para as nossas famílias de Maringá e das mais de 40 cidades que nos acompanham nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Esse livro fala de família, família diaconal. Porque não é o diácono que assume, que trabalha, que faz. É a família inteira que participa desse ministério, no momento que nos divide com a paróquia. Então, por tudo isso, a gente quer agradecer a Deus, que nos chamou e continua nos chamando a todos nós, a cada um dos seus diversos carismas. Que esse Deus continue nos chamando, porque nós precisamos desse Deus da nossa vida. E pedimos que Ele nos abençoe, que fortaleça as nossas famílias, para que sejam sempre fontes e sede de todas as vocações tão importantes para a igreja. Tudo isso, meu Deus, derramai as vossas bênçãos sobre todos nós, que nos fortaleça nesse caminho, nessa disponibilidade para o serviço, para que a gente entenda cada vez mais a necessidade de evangelizarmos para a paz. Hoje, de modo particular, o nosso Papa Leão nos convida a refletirmos e rezarmos pela paz. O mundo anda muito necessitado disso, nós também. Às vezes nós andamos tão angustiados e perdidos aí, nós precisamos da paz. Uma paz que só encontramos quando nos colocamos nesse caminho. Por tudo isso a gente pede e rezamos a Deus. Hoje celebramos Nossa Senhora Rainha, Rainha da Paz, Rainha das Famílias. Pedir a ela que nos fortaleça e caminhe sempre conosco. Ela que é mãe e ela é rainha da nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso, no amor e na misericórdia, vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Diácono Jones. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Quando puder, nos chame sempre. Com certeza. Sejam sempre bem-vindos aqui a todos os diáconos da nossa arquidiocese. Diácono permanece com a gente para encerrarmos o programa. Olha, procure o livro, tá bom? Aí com um diácono aí da sua comunidade, peça para ele, olha, eu quero o livro, como que eu faço? Com certeza ele vai saber te instruir para que você tenha acesso a esse livro e compreenda um pouco mais deste trabalho, desta missão tão importante
que é a missão do diácono aqui na nossa Arquidiocese de Maringá. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Um excelente final de semana. Fiquem todos com Deus. Até segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau.